O programa Saber Direito desta semana é com o professor Gladstone Filippo e o curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sejam muito bem-vindos ao Saber Direito. Nessa semana, nós estamos tratando de um tema muito importante para nós da carreira jurídica e para quem não é também da carreira jurídica, que é o controle do Estado. É um tema que permeia aí todos os ramos do direito público, principalmente, mas é um tema extremamente importante para todos aqueles que acompanham e têm essa veia de fiscalização quanto às atividades do poder público. Eu me chamo Gladstone Filippo Santana e nós vamos dar prosseguimento, então, ao nosso tema, hoje falando sobre a licitação, os consórcios públicos, a atuação do Tribunal de Contas. Muito bem, antes da gente começar efetivamente a falar sobre a atuação do Tribunal de Contas nesses dois temas do direito administrativo, é necessário que a gente volte à Constituição para falar lá das atribuições do Tribunal de Contas no artigo 71, incisos 10, parágrafos 1º, 2º e 3º, porque são temas afetos ao que a gente vai ver a partir de agora em licitação. O artigo 71, inciso 10, ele diz que, junto com os parágrafos 1º e 2º, dá um tratamento do Tribunal de Contas no que tange a atos e contratos da administração pública. Então, veja, os atos da administração pública e os contratos da administração pública, contratos esses oriundos de um processo licitatório, eles têm tratamentos de controle diferentes pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, em relação a contratos administrativos, não tem a competência constitucional para determinar a sua sustação. É uma questão óbvia. Contrato administrativo, eu estou lidando com aspectos de bilateralidade. Contrato administrativo é um contrato bilateral, óbvio, né? Então, veja, nos contratos, o Tribunal de Contas, na forma do artigo 71, parágrafos 1º e 2º, o Tribunal de Contas, ele não determina, assim que ele faz a fiscalização e ele verifica alguma irregularidade no contrato administrativo, ele não determina a sustação do contrato. Ele remete o caso ao parlamento e a casa parlamentar, sim, é que tem o poder de determinar essa sustação. A competência do Tribunal de Contas, então, passa a ser uma competência residual, porque se a Casa Parlamentar, em 90 dias, não se pronunciar quanto àquela legalidade do contrato, o assunto volta para o Tribunal de Contas, que aí sim assume a competência de dispor a respeito. Então, o contrato administrativo não é competência do Tribunal de Contas estar sustando, e sim a Casa Parlamentar. Mas se ele não fizer, se a Casa Parlamentar não fizer, em 90 dias, o assunto retorna para o Tribunal de Contas, que pode dispor a respeito. Em relação aos atos administrativos, aí sim, aí a Constituição deu ao Tribunal de Contas total autonomia para determinar a sua sustação, caso verifique alguma ilegalidade, alguma irregularidade. Nessa conformação entre a atuação administrativa via ato e os aspectos de legalidade e legitimidade, pode o Tribunal de Contas, nesse controle, determinar quanto ao ato a sua sustação, mas não quanto ao contrato. Isso é o que dispõe o artigo 71, 10, parágrafos 1º e 2º na nossa Constituição. O parágrafo 3º traz uma característica de atuação que é bastante interessante e que já foi aplicada em temas de licitação. Significa dizer o seguinte: se nós formos combinar o 71, inciso 8º, com 71, parágrafo 1º, a gente vai ver que o Tribunal de Contas, quando ele atua, ele pode aplicar à autoridade pública, ao agente político, ele pode aplicar penalidades, sanções, multas. Segundo a Constituição, no parágrafo 3º do 71, diz lá que essa multa
essa decisão ela tem caráter de título executivo extrajudicial. Significa dizer que o Tribunal de Contas não precisa demonstrar com rigor a questão do processo de conhecimento, do processo de cognição, para se chegar a um título executivo. Ele já tem um título executivo extrajudicial em mãos quando ele aplica uma penalidade ao agente público. Uma questão interessante é, esse título executivo, ele é de competência de execução própria do Tribunal de Contas ou o Tribunal de Contas falece dessa competência para executar esse título? Resposta é majoritariamente clara para nós. O Tribunal de Contas não tem competência para executar suas próprias decisões. Há uma, porque o Tribunal de Contas é um órgão, e sendo um órgão, ele precisa da atuação de um procurador, de uma pessoa jurídica com personalidade jurídica. E a duas, o interesse dessa execução é da própria pessoa jurídica. Um outro detalhe importante é o seguinte: se um Tribunal de Contas estadual aplica uma penalidade a um prefeito de um município dentro daquele estado, a competência para executar não é do Tribunal de Contas estadual, e sim do Tribunal de Contas, e sim do município, do procurador do município que será beneficiado com aquela condenação. Isso já foi decidido também pelo Supremo. Na aplicação de uma penalidade do Tribunal de Contas estadual em relação a um prefeito de um município dentro de sua circunscrição, a competência para executar aquele título é do procurador municipal e não do procurador estadual. Muito bem, essas questões são importantes da gente estar trazendo à baila para poder botar uma pá de cal no que tange aos assuntos mais modernos de aplicação de título executivo, de natureza das decisões do Tribunal de Contas. Bom, especificamente sobre licitação, é isso que a gente vai começar a tratar a partir de agora. Nós falamos dos contratos oriundos das licitações e o modo de controle. Nós falamos de eventuais aplicação de penalidades, até mesmo em relação à licitação, quando a autoridade deixa, por exemplo, de proceder a um certame licitatório, também gera a aplicação de uma penalidade que vira um título executivo extrajudicial. Agora, vamos falar especificamente das licitações. Antes da gente falar do controle do tribunal sobre as licitações, eu preciso fazer um breve discurso, uma breve exposição quanto ao tema de licitações, né? É isso que a gente vai fazer agora. O que é a licitação? A licitação é um procedimento administrativo complexo, encadeado por atos administrativos compostos em fases sucessivas e preclusivas, que tem como viés a celebração de um contrato. O que se busca com o processo licitatório é a celebração final de um contrato administrativo. Significa dizer que, para fins de garantir a isonomia na contratação, a moralidade na contratação pública, a impessoalidade na contratação pública, o Estado, o Poder Legislativo, a sociedade entendeu por bem elaborar um procedimento administrativo, via lei, para que seja possível o acompanhamento e a fiscalização dessas contratações. Esse procedimento chama-se licitação, que vem do latim licitare, que significa a venda por lances, né? A licitação em nosso país, ela primeiro foi trazida pelo Código de Contabilidade antigo, da década de 20 ainda, né? Então, lá no Código de Contabilidade, a licitação ela era tratada sobre o aspecto financeiro. Quem ganhava a licitação, nem tinha esse nome, o nome era concorrência. Quem ganhava a licitação era aquele que oferecia sempre o menor preço de contratação. Isso gerou alguns problemas, né? Principalmente no que tange à qualidade do produto que era comprado. Porque, veja, se eu estou priorizando a economia, não me importa a qualidade. Isso era o pensamento da época. Esse pensamento evoluiu. Hoje nós temos o princípio da vantajosidade, que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas esse Código de Contabilidade ele foi superado pelo Decreto-Lei 200/67, lá no título do capítulo 12, que tratou das licitações. E aí deu o nome de licitação e criou 3 modalidades: a concorrência,
a tomada de preços e o convite. A parte de licitações do Decreto-Lei 200/67 foi revogada pelo Decreto-Lei 2300 de 1986, 2 anos antes da Constituição. Esse novo marco legislativo quanto à licitação acrescentou 2 novas modalidades. Além da concorrência, da tomada de preços e do convite, eu tenho agora o concurso e concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Agora eu tenho 5. Diante da nova legislação do Decreto-Lei 2300, eu tenho 5 modalidades. O Decreto-Lei 2300, ele foi revogado pela atual Lei de Licitações. É a Lei 8666, de 21 de junho de 1993. Lei 8666 de 93. A Lei 8666 de 93 é o marco regulatório, é o Estatuto Geral das Licitações e Contratações Administrativas. É nela que a gente encontra as regras gerais de licitação em nosso país. Depois, em 2002, mais uma modalidade foi acrescentada. Pela Lei 10.520, foi acrescentada a modalidade do pregão. Então, a gente tem, sem discussões na doutrina, 6 modalidades, a despeito de se considerar outras, como, por exemplo, a consulta, né? Mas, enfim, isso é um assunto que a gente não vai ingressar agora. Mas nós temos, na doutrina, 6 modalidades de licitação. A concorrência, a TP, tomada de preços, o convite, o concurso e o leilão, na 8666, e no pregão, o pregão na 10.520. 6 modalidades de licitação. Qual é o objeto da licitação? A administração pública faz licitação para quê? O objeto é serviços, alienações, compras e obras, conforme consta do artigo 22, inciso 27 da Constituição e o 37, inciso 21 da Constituição. Quando a gente junta esses 2 artigos, esses 2 dispositivos constitucionais, a gente chega a essa conclusão que a administração pública faz licitação para serviços, alienações, compras e obras. Muito bem. Quem está obrigado ao processo licitatório? A Constituição também deixa isso claro. A administração pública direta e indireta, todas são obrigadas a fazer licitação. Tanto a direta, União, Estados, Distrito Federal, entes municipais, quanto a indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, associações públicas. Hoje nós temos 5 entidades que compõem a administração pública indireta. E a associação pública também é obrigada a fazer licitação. Obviamente que ela tem algumas benesses que a gente vai ver daqui a pouco em relação à licitação nos consórcios. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Na base legal a gente já falou, os princípios licitatórios também são extremamente importantes para a gente estar entendendo aqui. Bom, a licitação ela tem diversos princípios previstos no artigo 3º da Lei 8666 de 93. São vários, o rol ali é meramente exemplificativo. Ali comporta o termo dentre outros, enfim, outros princípios estão ali. Além daqueles que todos nós já conhecemos, que norteiam todas as atividades da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Existem 4 princípios licitatórios que são específicos do processo licitatório. O primeiro deles a gente tangenciou aqui, que é o princípio da vantajosidade. O que é o princípio da vantajosidade? Significa dizer que a administração pública, ela hoje não busca mais contratar com o menor preço. Além do menor preço, a proposta tem que ser mais vantajosa no que tange à qualidade daquele que está sendo contratado. Não basta que ele tenha um preço bom. É necessário que, além do preço bom, ele tenha também qualidade para ser contratado pela administração pública. Eu não vou contratar, administração pública, não vou contratar qualquer empresa de fundo de quintal para poder me fornecer algum serviço, algum produto. Não é isso. Eu busco sempre um preço razoável, condizente, um preço bom,
além disso, eu busco também uma qualidade naquele que está sendo contratado. Isso é o princípio da vantajosidade. É o que alia tanto a questão do preço quanto a questão da qualidade do contratado. Uma das formas de garantir são as qualificações exigidas na Lei 8.666, qualificação técnica, qualificação jurídica, regularidade fiscal, regularidade econômica e regularidade trabalhista. E a outra forma disso são os tipos de licitação que estão previstos no artigo 41, inciso 1º, né? É o menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. Tudo isso está lá na Lei 8.666. O segundo princípio da licitação é o princípio do julgamento objetivo. O que é o princípio do julgamento objetivo? Significa que a administração... Gente, tudo isso que eu estou dizendo aqui é analisado pelo Tribunal de Contas. Então, no princípio do julgamento objetivo, a administração pública ela precisa evitar subjetividades na hora de minutar, na hora de elaborar um edital, que é a lei entre as partes. Então, é necessário que se evite, no edital de licitação, palavras de duplo sentido, como, por exemplo, será vencedor aquele que fornecer cadeiras de melhor qualidade. Melhor qualidade é um termo muito subjetivo, né? Então, é isso que se evita no julgamento objetivo. O julgamento objetivo privilegia que, na hora de julgar uma proposta, de apontar o vencedor, qualquer um é capaz de fazer isso. Basta cotejar o edital com a proposta. Qualquer leigo poderia ser capaz de fazer isso. Evitar subjetividades. Até mesmo quando se tratar de tipos técnica e preço. Eu também tenho que ter critérios objetivos. Antes da gente entrar no terceiro princípio, que são 4, eu vou entrar agora no terceiro princípio, eu quero ouvir a pergunta do nosso aluno em relação a esse tema. Vamos lá, então. Qual a natureza do controle exercido pelo TC sobre as licitações da administração pública? Bom, então, qual é a natureza do controle exercido pelo Tribunal de Contas em relação às licitações? Olha só, o Tribunal de Contas ele exerce um controle de legalidade das licitações e de legitimidade das licitações. Então, há um efetivo controle do Tribunal de Contas quanto a essas licitações? Há. O Tribunal de Contas, conforme dispõe lá o artigo 113, parágrafo 1º da Lei 8.666, ele tem que falar, ele é obrigado a falar sobre esse controle de licitações. O problema surge quando a gente precisa entender a natureza das decisões dadas em relação a esse controle. Esse controle ele é prévio, ele é posterior. Bom, na verdade, o Tribunal de Contas ele não pode estabelecer, o que não consta na Constituição isso, ele não pode estabelecer controle prévio de contratos. Isso ele não pode fazer. Nenhuma lei infraconstitucional pode estabelecer controle prévio de contrato. Mas, conforme diz a Constituição, o Tribunal de Contas pode solicitar a qualquer tempo o material de licitação para poder examiná-lo. E, com um detalhe, nesse exame feito desse material, a administração pública ela se obriga a adotar as decisões do Tribunal de Contas. Então, o edital é submetido até o Tribunal de Contas avalia a legalidade e legitimidade daquela licitação e o Tribunal de Contas determina alterações eventuais alterações nesse edital de licitação. Então, esse controle é amplo em relação a licitações, porque eu estou lidando com contratações públicas. Então, nada mais óbvio que o Tribunal de Contas exerça esse tipo de controle. Existe uma discussão que já bateu às portas do Supremo Tribunal Federal, que diz respeito exatamente à extensão desse controle. Esse assunto ele foi levantado em 1996, foi proposta uma ADIM em 1996, de número 1514 do Rio de Janeiro, uma ADIM 1514 do Rio de Janeiro, em que se discute se a administração pública estaria ou não obrigada a acatar as determinações do Tribunal de Contas. Existe um parecer da PGR nesse processo, ele ainda não foi concluído, existe um parecer do Tribunal de Contas entendendo pela constitucionalidade desse dispositivo.
desse 113, parágrafo 1º. Então, me parece que a tendência é considerar, de fato, esse controle sobre licitações amplo. Ok? Muito bem. Falamos agora do terceiro princípio da licitação, falamos da vantajosidade, falamos do julgamento objetivo. O terceiro princípio licitatório é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, também conhecido como princípio da vinculação ao edital. A administração pública, ela está vinculada ao edital que ela mesma publica. Então, ela não pode, em determinado momento, a gente vai ver aqui uma das questões que eu trouxe, ela não pode, em determinado momento, quando o edital está publicado, ela não pode alterar regras do edital e submeter os licitantes a essas alterações unilaterais. Se ela altera, ela tem que reabrir o prazo necessário para que os licitantes possam se precaver contra aquela documentação. Então, se a administração pede tantas cadeiras com aquelas características, na hora ela tem que apontar o vencedor com aquela característica, com aquelas cadeiras. Isso é a vinculação ao edital. E o quarto princípio licitatório específico é o princípio da competitividade, previsto no artigo 3º, inciso 1º da Lei 8.666. O princípio da competitividade é aquele que diz que é voltado para o legislador, para o gestor, e diz o seguinte, olha, na hora de elaborar um edital, você tem que colocar regras nesse edital que privilegiem a competição, nunca restringi-la. A competição é obrigatória, quanto mais ampla for, melhor para a administração pública. Então eu tenho que evitar colocar no edital regras que direcionem a licitação para um determinado vencedor. Né? Por exemplo, será vencedor aquele que tiver em seus quadros de funcionários um engenheiro formado entre 2002 e 2004, com PhD em Harvard, enfim. Aí eu estou direcionando, de repente eu tenho uma ou duas empresas que têm um profissional desse. Isso não pode ser exigido. Eu tenho que ampliar a competição, nunca restringi-la. Isso é o princípio da competitividade. Todos esses princípios são avaliados na hora de um controle feito pelo Tribunal de Contas. Ele olha tudo isso e verifica a adequação da atuação do edital com esses princípios impostos à administração pública. Muito bem. Vamos trazer aqui agora a questão, falamos dos princípios, vamos trazer aqui agora a questão dos fundamentos da licitação. É outro tema importantíssimo e novo para a gente estudar. A licitação, ela tem, além de todos esses princípios que a gente acabou de estabelecer agora, ela possui 3 fundamentos básicos. O primeiro fundamento, garantir a isonomia na contratação. Dispensa maiores comentários. Eu uso a licitação para que todos tenham chances iguais de ser contratados. Claro, né? Todos tenham chances iguais, desde que se adequem às exigências do edital. A isonomia que eu busco aí é aquela que diz tratar os desiguais de maneira desigual na medida em que se desigualam. É isso que eu busco. O segundo fundamento da licitação é garantir a melhor proposta. E isso eu faço com as qualificações, com os tipos. A melhor proposta é aquela em que tem a pessoa mais apta de um lado e o melhor preço do outro. E o terceiro princípio é o princípio novo, que foi colocado agora pela Lei 12.349 de 2010, Lei 12.349, e regulamentado pelo Decreto Federal 7746 de 2012. É a Lei da Sustentabilidade. Diz o seguinte, que garantir o desenvolvimento nacional sustentável é fundamento licitatório. Enxergar a isonomia, enxergar a melhor proposta é razoavelmente tranquilo. Agora, como é que eu enxergo a licitação sendo usada para garantir o desenvolvimento nacional sustentável? Também é razoavelmente tranquilo. Veja, a licitação é um instrumento que garante contratações públicas. Ela é prévia a uma contratação pública. Então, na lei de licitações, foi acrescentado pela 12.349 umas regras de preferência. Regras de preferência. Então, veja, diz o Decreto Federal e a Lei 8.666
que produtos nacionais têm preferência sobre produtos estrangeiros. Como é que isso garante o desenvolvimento nacional? À medida em que eu privilegio o produto nacional, eu crio postos de trabalho. À medida em que eu privilegio o produto nacional, eu aumento a base de arrecadação, ou seja, eu faço o país crescer usando o processo licitatório. Além dessa visão do processo licitatório como garantidor do aspecto social, eu tenho também esse fundamento da sustentabilidade no que tange a aspectos ambientais. Lá no Decreto Federal, diz que produtos feitos com tratamento ambiental, produtos feitos de maneira que preserve o equilíbrio do meio ambiente, empresas que trabalham com esse viés têm regras de preferência quanto àquelas que não possuem esse tipo de regramento. Isso faz com que aquela empresa que não trabalhe com regras ambientais comece a buscar a sua qualificação porque ela quer ser uma contratada também da administração pública. Assim, esses são os fundamentos do processo licitatório, importantíssimos para a gente entender como é que funciona a sistemática da licitação. Muito bom. Vamos falar agora da análise de alguns casos concretos. Eu quero deixar claro aqui o seguinte: o que a gente vai analisar agora são decisões do TCU em matérias específicas licitatórias. A atuação do TCU em relação a pontos de licitação. É isso que a gente vai ver agora. Não significa que essas questões sejam definitivas em sede de Supremo ou STJ. Não. São decisões do TCU que, de alguma forma, repercutem e bastante no cenário jurídico. O primeiro caso aqui, a primeira ideia que eu trouxe aqui é em relação à extensão da pena de suspensão do direito de licitar. Lá no artigo 87 da Lei 8.666, eu tenho o elenco das possíveis penalidades aplicadas aos licitantes pela administração pública. Dentre elas, advertência, multa, suspensão do direito de licitar e pena de declaração de inidoneidade. São 4 penalidades. A questão é, qual é a extensão dessa aplicação da suspensão do direito de licitar? Ela é restrita ao órgão ou a empresa fica suspensa de licitar com qualquer parte do poder público, em qualquer ente? Bom, a jurisprudência do TCU é clara nesse sentido. A pena de suspensão do direito de licitar, ela é própria daquela unidade licitante, daquela unidade que promoveu a licitação. Então, a empresa, a pessoa jurídica, ela fica impedida de licitar apenas naquela unidade administrativa. Ela não se estende para toda a administração. A pena referente à suspensão do direito de licitar é restrita àquela unidade que promoveu o processo licitatório. Esse caso aqui, ele dizia respeito ao seguinte: em observância ao princípio da supremacia do interesse público, não se configura a hipótese de anulação do procedimento licitatório ou do contrato firmado, o fato da empresa ter sido impedida de participar do certame por força da interpretação errônea na aplicação da penalidade de suspensão prevista no artigo 87, inciso 3º da Lei 8.666. Quando é baixa a materialidade do objeto, não houve restrição à competitividade da licitação e nem indícios de conluio entre licitantes e gestores. O caso, ele dizia respeito a uma empresa que foi alijada do procedimento licitatório porque ela tinha uma suspensão do direito de licitar com outra unidade administrativa. E aí o TCU entendeu que, olha, a aplicação da pena lá foi correta, porém a interpretação e extensão foi errada. Ela não tinha que ter sido eliminada por isso, porque só faz coisa julgada perante a própria unidade. E aí, nesse sentido, mesmo considerando isso, o TCU não anulou o processo licitatório, mesmo a empresa tendo sido erroneamente excluída do certame, porque foi uma questão de interpretação e, como ela mesmo disse, era baixa a materialidade do objeto, não houve restrição à competitividade
e nem conluio entre licitantes e gestores. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é o seguinte: a sanção prevista no artigo 87, inciso 3º, ou seja, a suspensão do direito de licitar, que a gente acabou de falar agora, produz efeitos apenas em relação ao órgão ou entidade sancionador. Vimos isso. A novidade é, enquanto que é previsto no artigo 7º da Lei 10.520, que é a lei do pregão, produz efeitos no âmbito do ente federativo que aplicar. Isso é uma questão tormentosa, porque as penas são parecidas. A pena da 8.666 é parecida com a pena da 10.520, suspensão do direito de licitar. O prazo é que é diferente, mas a pena, o fato gerador é idêntico. A questão é, a suspensão da 8.666 é válida apenas na unidade realizadora do certame, enquanto que a pena da 10.520, de suspensão do direito de licitar, ela se aplica a todo o ente federativo, e não só aquele ministério, aquela secretaria, e sim a toda o ente federativo. Bom, vamos chamar agora a próxima pergunta e vamos abordar o tema previsto nela. Os casos de contratação direta também devem ser submetidos ao controle do TC? A licitação é a regra. Todo ente público ou privado pertencente à estrutura da administração pública é obrigado a fazer licitação. Essa é a regra. Mas toda regra tem uma exceção, e aqui não é diferente. A licitação, ela também pode ser dispensada. A licitação, ela também pode não ser realizada. São o que a gente chama de hipóteses de contratações diretas, ou seja, sem passar pelo certame licitatório. Obviamente que essas hipóteses são excepcionalíssimas. A gente não pode admitir que a contratação direta vire regra. Jamais. O advogado público, na hora de analisar uma questão de contratação direta, ele tem que ter todo o cuidado do mundo, porque, como a gente vai ver aqui, esse parecer vincula. Muito bem. São 3 hipóteses de contratação direta. A licitação dispensada, que desde já o legislador coloca uma hipótese ou outra hipótese em que o gestor não precisa fazer licitação. A licitação dispensável, que são hipóteses previstas no artigo 24 da Lei 8.666, são hipóteses com rol taxativo, são situações em que o legislador entendeu que, ocorrendo a administração pública não precisa licitar, ela tem a faculdade de escolher se faz ou não faz. E a terceira hipótese de contratação direta é a licitação inexigível. O que é licitação inexigível? Artigo 25 da Lei de Licitações, ocorre quando a competição é inviável. Competição sendo inviável, não tem processo licitatório. Muito bem. A pergunta é, o controle do Tribunal de Contas abrange também contratações diretas? Com certeza, sim. Obviamente que a contratação ela é observada pelo Tribunal de Contas, independente se houve ou não processo licitatório. Se não houve processo licitatório, o rigor é mais ampliado. Então, veja, o agente público, na hora de dispensar um processo licitatório ou não exigi-lo, ele precisa estar muito seguro do que ele está fazendo, sob pena de incorrer em várias disposições, em várias penalidades, inclusive as penalidades do TCU, que são muitas e frequentes nesse ponto de dispensa errada de licitação. Ok? Muito bem. Vamos voltar agora para o caso 3. É ilegal cláusula editalícia que preveja cancelamento de nota de empenho no caso de envolvimento dos contratados em escândalo público e notório, por violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Significa dizer o seguinte, que o edital de licitação, que faz lei entre as partes, princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ele não pode prever cancelamento de nota de empenho. A nota de empenho é o instrumento que faz a previsão orçamentária e a reserva orçamentária para que seja possível o pagamento
do contrato realizado pós-licitação, não pode determinar esse cancelamento da nota de empenho no caso do contratado estar envolvido em algum escândalo público notório, porque pelo princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o contratado ele tem que se manifestar no processo, ele tem que se defender para que seja possível essa anulação do processo ou cancelamento de nota de empenho. O quarto caso importante que a gente traz aqui para análise é o seguinte: a jurisprudência do TCU é no sentido de condenar a inabilitação de licitantes em virtude da ausência de informações que possam ser supridas por diligência sem que essa pesquisa se constitua inserção de documento novo ou afronta à isonomia. Ocorre o seguinte, e aí o TCU agiu com muita propriedade, como só aí acontece. O TCU, nesse caso, nesse julgamento, ele entendeu o seguinte, que inabilitar o licitante em virtude da ausência de alguma informação que pudesse ser suprida por uma diligência simples, sem que isso signifique a inclusão de um novo documento ou afronta ao princípio da isonomia, não pode acontecer. Essa inabilitação não pode ocorrer, né? Seria um rigorismo exagerado, condenado pela jurisprudência, não só do TCU, como STF, STJ e demais tribunais espalhados pelo país. Então, inabilitar um licitante, se eu posso antes fazer uma diligência para suprir aquela ausência, eu vou suprir a ausência com essa diligência. Mas isso não significa que eu vou incluir um novo documento, que isso é vedado pela lei. O que eu vou fazer é uma mera diligência para suprir uma determinada carência editalícia. Caso 5. O parecerista jurídico pode ser responsabilizado solidariamente com os gestores por irregularidades na aplicação de recursos públicos. O parecer jurídico integra e motiva a decisão a ser adotada pelo ordenador de despesa. Ademais, a responsabilidade solidária do parecerista por dolo ou culpa decorre da própria Lei 8906, que é o Estatuto do Advogado, que em seu artigo 32 dispõe o seguinte: o advogado é responsável pelos atos que no exercício profissional praticar com dolo ou culpa. Essa é uma discussão sem fim a nível jurisprudencial. Se o parecerista é responsável pela produção jurídica. Existem várias decisões de vários tribunais, mas o que o TCU prega, essa visão que a gente está trazendo aqui, é o seguinte: artigo 38, parágrafo único. O advogado público é instado a se manifestar em relação à regularidade do procedimento licitatório. Ou seja, o parecer é obrigatório, não é facultativo. Sendo obrigatório, o TCU entende que vincula. Se vincula a decisão do gestor, então ele é solidariamente responsável por eventuais fraudes, por eventuais equívocos, erros, ilegalidades que advêm desse procedimento. Quando, por exemplo, aí eu chamei a atenção no início, quando, por exemplo, um advogado público, ele autoriza, dá o seu aval para a dispensa de um processo licitatório, ele tem que estar muito certo, porque esse parecer certamente vai vincular a decisão da administração pública, e aí o que acontece? Ele é solidariamente responsável por eventual dano ao patrimônio público. Muito bem. Esse caso também é muito importante, muito interessante. É vedado às entidades qualificadas como OCIP, atuando nessa condição, participar de processos licitatórios promovidos pela administração pública federal. Gente, a OCIP, a gente viu, pertence ao terceiro setor. A OCIP é uma entidade privada, é uma qualificação dada a alguém que já existe, é uma entidade privada que atua em parceria com a administração pública. Então, veja, se ela atua em parceria, termo de cooperação, termo de parceria, significa dizer que ela não pode participar dos processos licitatórios. E mais, se ela é uma OCIP qualificada como tal, pela Lei 9790 de 99, ela goza de certos benefícios, privilégios tributários. E aí, quem tem privilégio tributário
certamente sai na frente no processo licitatório. Então, decisão do TCU, o CIP não pode participar de processos licitatórios, ok? E ela também não precisa fazer licitação porque ela não compõe a estrutura da administração pública, mas ela não pode participar de processos licitatórios. Sétimo caso, a jurisprudência do TCU é clara, com base em julgados do Supremo Tribunal Federal, de que a sanção de declaração de inidoneidade produz efeitos ex nunc, não afetando automaticamente contratos em andamento celebrados antes da aplicação da sanção. Gente, a declaração de inidoneidade é a mais severa das penas oriundas de uma irregularidade, uma ilegalidade contratual. Então, inidôneo é aquele que não tem gabarito moral para ser contratado. A questão é, quais são os efeitos dessa declaração tão severa de inidoneidade? É daqui para frente, ou seja, ex nunc, daqui para frente, ou ela é ex tunc, daqui para trás, retroage, fulminando todos os outros atos? A resposta do TCU é clara, ex nunc, ou seja, se por acaso uma empresa é declarada inidônea, aquela declaração opera daqui para frente, ok? Daqui para frente. Significa que não atinge outros contratos que porventura ela tenha com a administração pública federal. Se a empresa tem contrato A com o Ministério X, contrato B com o Ministério Y, e no Ministério B ela é declarada inidônea, o contrato lá no Ministério A continua em vigor, não é atingido, porque essa declaração é daqui para frente, certo? Muito bem. Mais um casinho aqui. Nos termos do artigo 51, parágrafo 3º da Lei 8666, somente a existência de posição divergente expressamente consignada em ata possibilita a exclusão de responsabilidade de membro de comissão de licitação pelos atos irregulares por ela praticados. Detalhe importante. A licitação ela é conduzida por uma comissão formada por 3 servidores públicos. Na licitação da 8666, esses servidores possuem responsabilidade solidária pelos atos da comissão. Eles respondem solidariamente pelo que eles fizerem de irregular na condução desse processo licitatório. Mas existe uma possibilidade de um membro dessa equipe se eximir de culpa, se eximir de responsabilidade. Ele precisa, nos termos da 8666, consignar expressamente a sua divergência quanto aos outros 2 membros. Então, se eu discordo de uma atitude do presidente da comissão, eu posso consignar em ata que eu sou contra isso. Mas eu preciso fazer isso para que eu possa me eximir de responsabilidade. Só dizer isso ou deixar ao conhecimento, isso não é suficiente. O TCU entende que deve ser expressamente consignado em ata essa divergência, para livrar esse membro da comissão de uma eventual responsabilidade. Isso não ocorre, por exemplo, no pregão. No pregão, a responsabilidade é do pregoeiro e não da equipe de apoio. É diferente. Na licitação, responsabilidade solidária. No pregão, responsabilidade exclusiva do pregoeiro. Mais um caso. Alterações promovidas no edital que repercutem substancialmente no planejamento das empresas interessadas, sem a abertura do prazo inicialmente estabelecido ou sem a devida publicidade, restringem o caráter competitivo do certame e configuram afronta ao artigo 21, parágrafo 4º da Lei 8666. Vejam, a administração pública, pelo princípio da vinculação ao edital, quando ela faz a publicidade de um edital, ela tem um prazo mínimo que ela precisa observar entre a publicação do edital e a abertura dos envelopes, a sessão da licitação. Esse prazo vai variar de acordo com a modalidade e com o tipo de licitação identificados. Muito bem. O que o TCU está dizendo, e isso já consta na 8666, é o seguinte: se por acaso
a administração pública tiver que alterar uma regra editalícia e essa alteração atingir substancialmente o valor da proposta, então eu preciso reabrir o prazo para que todos os licitantes tenham a mesma condição. Ok? Muito bem. Antes de eu entrar no último assunto da nossa aula de hoje, que é o tema relacionado aos consórcios públicos, eu vou chamar a terceira pergunta da nossa aula de hoje. No caso de um consórcio público formado pela União, um Estado e um município, qual o TC responsável pelo controle? Vamos imaginar aqui um consórcio público formado por União Federal, Estado do Rio de Janeiro, Município do Rio de Janeiro. Nessa situação, eu tenho 3 tribunais de contas diferentes. O TCU, o TCE, cada ente federado, cada Estado membro da federação tem o seu próprio Tribunal de Contas. A União Federal tem o TCU, cada um tem o seu próprio e só 2 municípios têm tribunais próprios. Como eu disse na aula passada, Rio de Janeiro e São Paulo são os 2 municípios com tribunais próprios. Então veja, um consórcio formado pela União Federal, pelo Estado do Rio de Janeiro, pelo município do Rio de Janeiro, eu tenho controle múltiplo, 3 tribunais de contas. Esse controle não pode existir. Na verdade, um só é que vai exercer o controle sobre esse consórcio. Qual deles? É isso que a gente vai ver agora. O consórcio público é, nos termos do artigo 241 da Constituição, a associação de entes federados para a gestão conjunta de um determinado serviço público, que pode ser educação, saúde, saneamento, segurança, qualquer serviço público relevante. E aí, o consórcio surgiu, entrou no nosso ordenamento jurídico com essa previsão constitucional, mas só foi regulamentado realmente em 2005, pela Lei 11.107 de 2005. Lei 11.107 de 2005. O consórcio público, então, é essa associação de entes federados, pessoas políticas, para que em conjunto possam gerir determinado assunto de interesse da coletividade. O consórcio público, ele pode assumir ou uma formatação de direito privado, que a gente vai chamar de consórcio público de direito privado, ou ele pode assumir uma personalidade pública, que nós vamos chamar de associações públicas. O consórcio público é formado por entes federados, pessoas jurídicas de direito público por excelência. Essas pessoas criam uma terceira pessoa, que é o consórcio. Esse consórcio público pode ser tanto uma pessoa jurídica de direito privado, que nós vamos chamar de consórcio público de direito privado, como pode ser também uma pessoa jurídica de direito público, que nós vamos chamar de associação pública. A questão é, essa nossa associação pública, esse nosso consórcio público, está sujeito à fiscalização por parte do Tribunal de Contas em relação aos mesmos aspectos, né? Contábil, patrimonial, orçamentário, financeiro, operacional, está sujeito aos mesmos tipos de controles? Bom, a resposta é positiva, como a gente acabou de ver agora. Mas a questão central não é essa. Não é para saber se há ou não controle. Controle há. Artigo 9º da Lei 11.107. Há o controle. Porém, que tipo de controle, qual é o Tribunal de Contas, nessa hipótese, nesse caso que a gente tratou aqui, responsável por controlar o nosso consórcio? Olha só, detalhe importante aqui. O consórcio público, como associação que ele dispõe de um representante legal, de um conselho deliberativo, de um conselho fiscal. Essa natureza associativa do consórcio dá esse caráter, essas características que a gente está realçando agora. Se ele tem um representante legal, significa dizer que a lei impõe que o representante do nosso consórcio seja necessariamente um dos chefes do executivo dos entes consorciados. Então,
vamos supor, né, no consórcio formado entre a União Federal, o Estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro, o representante legal desse consórcio será necessariamente o chefe do executivo de de uma dessas três entes, pessoas políticas. Aí fica mais fácil. A conclusão lógica que a gente vai chegar é a seguinte: se o representante legal é um dos chefes do executivo dessas pessoas consorciadas, o controle será exercido na forma do parágrafo único do artigo 9º da Lei 11.107 pelo Tribunal de Contas responsável pelas contas desse representante legal. Exemplificando, se o representante legal do consórcio for a presidenta da República, o Tribunal de Contas responsável será o TCU. Ele será o responsável pelas contas do nosso consórcio. Se o representante for o governador do Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas que vai fiscalizar as contas desse nosso consórcio será o TCE-RJ. Mas, se o representante legal for o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas responsável pela análise das contas do consórcio será o TCM-RJ. A análise é simplória, a questão é simples de entender, basta que você tenha essa visão do artigo 9º e seu parágrafo único da Lei 11.107 de 2005. O controle do consórcio é feito pelo pelo Tribunal de Contas responsável pelas contas do representante legal do nosso consórcio. Ok? Muito bem. Estabelecemos essa diferença, vimos essa questão da aplicação de quem é o controlador ou não. Para fechar, para a gente finalizar a aula de hoje, a gente precisa só colocar uma diferença aqui, e isso é avaliado também pelo Tribunal de Contas, em relação à natureza dos instrumentos de consórcio. É isso que a gente precisa ver, e vamos ver isso em linhas gerais. O consórcio ele tem basicamente 4 instrumentos. O primeiro instrumento é o protocolo de intenções. É um instrumento de caráter operacional. É ali, no protocolo de intenções, que ficarão registradas as questões operacionais do consórcio. Nome, sede, natureza jurídica, tempo de duração, representante legal, é isso que vai ficar ali estabelecido. Esse protocolo de intenções, ele é levado às casas parlamentares dos entes consorciados e ele precisa ser ratificado por lei. Uma vez ratificado, ele é publicado em Diário Oficial e aí ele passa para o segundo instrumento. É possível celebrar o segundo instrumento, que é o contrato de consórcio. Protocolo de intenções, contrato de consórcio. Protocolo de intenções ratificado por lei, publicado em Diário Oficial. Celebração do contrato de consórcio. Segundo instrumento. O contrato de consórcio é o que formaliza o nosso consórcio. O terceiro instrumento é o contrato de rateio. O que é um contrato de rateio? O contrato de rateio é o instrumento necessário para a divisão de aspectos, obrigações financeiras do contrato. Se eu tenho União, Estado do Rio, Município do Rio, eu preciso saber quanto cada um vai alocar em sua lei orçamentária para o nosso consórcio. E isso é feito pelo contrato de rateio, artigo 8º da Lei 11.107. Por fim, o último instrumento é o contrato de programa, que é o instrumento que determina as obrigações gerais desse nosso consórcio. Não envolve todos os aspectos, menos o aspecto financeiro, que é tratado próprio no contrato de rateio. O contrato de programa está previsto no artigo 13 da Lei 11.107. Muito bem. Na aula de hoje, nós falamos sobre a questão das licitações, fizemos um panorama geral das licitações, vimos também a atuação do Tribunal de Contas sobre esse procedimento licitatório, vimos princípios, fundamentos, vimos de que forma o Tribunal de Contas atua sobre as licitações, lá no artigo 113, parágrafo 1º, a gente viu isso. Vimos também alguns casos concretos que nos deram luz a algumas soluções que às vezes a gente não encontra nos livros.
E vimos também aspectos gerais e controle de Tribunal de Contas sobre os consórcios públicos. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a atuação do Tribunal de Contas, sobre admissões e aposentadorias no serviço público. Muito obrigado e até lá. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.